Você já quis muito uma coisa, lutou bastante para conseguir uma coisa e na última hora aquilo ali não deu certo? Aquilo ali foi tirado de você ou aconteceu algum imprevisto, uma coisa assim, parece que não era para acontecer? Você desenvolveu uma expectativa muito grande e depois se frustrou? Eu vou contar uma história que aconteceu com a nossa família. Foi o seguinte: a gente foi passar o fim de semana na casa de uns amigos, numa fazenda e tudo, tudo maravilhoso e tal. Os anfitriões são queridos nossos. E ocorreu o seguinte: no primeiro dia foi tudo perfeito, um clima muito bom, uma celebração muito bacana. Mas no segundo dia, o anfitrião, meu amigo, ele estava diferente. Ele desde cedo muito preocupado, falando no telefone o tempo todo, a gente ali meio sem saber direito o que estava acontecendo. Até que ele me chamou e falou: Nossa, aconteceu um negócio muito chato. Eu estava para fechar um negócio junto com um amigo meu e eu fiquei sabendo que esse negócio que a gente ia fazer juntos, adquirir uma terra, uma fazenda juntos, que ele me atravessou e acabou fechando lá sozinho, me passou a perna, palavras dele. E, e segundo ele, aquilo foi uma falta de lealdade muito grande que feriu ele profundamente. E isso impactou na visão de todos ali muito negativamente na pessoa dele e acabou impactando todo mundo de alguma forma, porque apesar de que ele não tivesse percebido, o próprio semblante facial dele mudou muito. Ele desabou, ele perdeu o brilho no olhar, nas palavras, ele deprimiu mesmo. E, e aí passou, né? Correu tudo bem e tal, não da mesma forma que no dia anterior, fomos embora, tudo bem. E refletindo, quando a gente chegou em casa com a minha esposa, eu fiquei pensando, falei com ela: olha pra você ver, meu bem, como que uma situação externa, uma situação de negócios, de comércio, ou até mesmo uma situação de trabalho, como que pode impactar na nossa rotina dentro de casa, né? A rotina com a nossa família, com os amigos, pode impactar no nosso desfrute de uma maneira geral, num dia tão especial como esse. Né? É claro que é uma situação que ninguém quer passar, sofrer um revés desse, né? Mas foi muito impactante, tanto a forma como que a família dele foi atingida e até mesmo o relacionamento dele com Deus foi atingido, porque antes da refeição a esposa o convidou para fazer a oração de agradecimento, para dar graça a nosso alimento, e ele não teve capacidade. Ele agradeceu, falou que não estava bem, que ela podia fazer. Então olha a importância, olha a relevância de um acontecimento desse nas nossas vidas, né? Então a gente conversou isso aqui e aparentemente foi um aprendizado, né, positivo para a gente, mas cerca de 3 semanas, um mês depois, acontece algo semelhante comigo, que eu quero compartilhar aqui. Ontem eu tive uma grande oportunidade de negócio, uma arrematação de leilões de um imóvel muito interessante, uma boa oportunidade, em que eu havia me dedicado por um bom período. Tinha ficado um dia inteiro pesquisando, estudando todas as documentações, checagens, tinha levantado os recursos, estava tudo certo. Criei uma expectativa enorme, né, pela boa possibilidade de retorno. E na última hora, uma liminar judicial acabou suspendendo o leilão. Na hora eu não fiquei assim chateado, rebaixado, nada tão grande como foi lá com o meu amigo. E achei que estava tudo bem, vida que segue, fomos fazer atividade física, fomos fazer as coisas normais aqui da nossa rotina. Mas hoje cedo, quando eu acordei, é, após o período de oração, leitura e tudo, eu, eu tive a certeza que isso me impactou. Porque ao revisar na minha mente, eu refleti que eu não estava 100%
no nosso jantar. Eu não estava pleno, não estava 110%. Eu não lembrava nem do que a gente conversou. E com certeza isso então foi uma consequência do revés que eu sofri ontem na parte dos negócios, vamos dizer assim. E uma segunda coisa, inclusive, que eu fiquei extremamente chateado e arrependido foi que eu tive, vamos dizer assim, o meu primeiro episódio de impaciência com a minha filha mais nova ontem. Ela tá com dificuldade para dormir e tudo, e uma hora a porta bateu, uma coisa assim, ela acordou e foi aquela dificuldade para voltar a dormir, e eu, no meu coração, eu fiquei impaciente. Apesar de ninar com todo cuidado e tudo, mas pela primeira vez nesses 8 meses eu não tinha experimentado essa sensação. E isso foi muito impactante. Então, aí voltou na minha cabeça essa história do amigo que tinha passado esse revés parecido comigo e tudo. E dessa vez a mesma situação aconteceu comigo, e a minha reflexão é a seguinte: a gente não pode permitir que algo externo, que algo que não tem a ver com a harmonia da nossa família, dentro da nossa casa, que é o nosso templo, da nossa congregação, venha impactar em 1% de quem nós somos aqui dentro, do que nós sentimos uns pelos outros, do nosso carinho, da nossa amizade, do nosso contexto geral familiar. A gente não pode permitir isso, porque quando dá alguma coisa errada fora do nosso planejado, o que a gente precisa entender e aceitar é que a nossa matemática ela é diferente da matemática de Deus. O nosso tempo, que a gente acha que está pronto para receber alguma coisa, é diferente do tempo dele. Então há uma passagem no Salmo 37, que fala assim: espera no Senhor. E isso significa prosseguir trabalhando com plena confiança na providência divina. Ou seja, segue fazendo tudo que você tem que fazer com integridade, andando sob princípios, andando na presença de Deus, que vai dar certo. Confie no tempo dele. Se não foi possível nesse momento, às vezes pode ter sido um livramento muito grande. Até porque se acabou sendo cancelado é porque tinha alguma variável que eu não tinha mapeado e poderia ter um prejuízo grande, uma situação mais complicada. Então o que a gente precisa é ter a plena confiança do tempo dele. Se não foi possível agora, é porque eu, ou então o meu ecossistema não está preparado para aquele crescimento, para aquela bênção, vamos dizer assim. O que a gente pode fazer é seguir na confiança e seguir nos preparando com a integridade e sob princípios. E blindar e declarar que daquela porta para dentro do nosso templo, nada mais vai ser capaz de afetar a nossa harmonia. Ok? É isso aí. Então, dá um like, joinha. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha, manda para alguém que você acha que pode gostar. Falou? Grande abraço.